Queridos, foi muito bom estudar com vocês a Aliança de Sangue. Nosso desejo é que esse estudo tenha feito diferença na vida de cada um de nós, que a gente possa valorizar cada vez mais aquilo que Jesus fez por nós, porque se nós ficamos com a melhor parte da aliança, Jesus ele pagou o preço mais pesado por ela. Isso nos estimule a que a gente possa dar sempre o melhor de nós para o Senhor Jesus, porque é isso que ele merece. Não menos do que isso. O melhor de nós. Mas vai ser muito bom retornar ao estudo de escatologia com vocês. Eu confesso para vocês que é um estudo que eu gosto muito, e me atrai muito. Aliás, eu acredito que conhecer o futuro mexe com todos, né? Quem não quer saber o que vai acontecer no futuro? E a notícia que eu tenho para cada um de nós é que nós temos um futuro maravilhoso, já profetizado. Um futuro maravilhoso, que se ainda nós não estamos vivendo, temos a promessa daquele que não pode mentir. Temos a promessa daquele que, como nós vimos, pagou um preço pesado para que isso fosse realidade na nossa vida. E eu estou muito feliz de poder retornar ao estudo de escatologia. Eu iria começar de onde nós paramos. Nós paramos nas bodas do Cordeiro e eu iria começar dali, que é a grande tribulação. Mas, com a permissão do nosso pastor Renato, como nós ficamos muito tempo estudando a Aliança de Sangue, foram vários meses, eu não recordo, 4, 5, sei lá, não recordo ao certo quantos meses foram, que nós estudamos a Aliança de Sangue. Então, eu creio que muitas coisas ficou perdido no meio do caminho. Então, com a autorização dele, nós vamos fazer uma recapitulação de tudo que nós já estudamos. Isso vai ser excelente para a família do Marcos, que não acompanhou nada daquilo que nós estudamos sobre escatologia, ainda que de maneira bem reduzida, bem resumida. Eles vão pelo menos ter a noção daquilo que nós já estudamos até agora. E vai ser muito bom. Bom, vamos começar bem do comecinho mesmo, né? Escatologia. O que significa escatologia? Escatologia é a junção de duas palavras gregas, a saber, escatos, que significa último, e logia, que significa tratado ou estudo. Portanto, escatologia é o tratado ou estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Embora não faça parte da nossa apostila, embora nós conseguimos na internet 2 gráficos muito interessantes sobre as 70 semanas, que são as 70 semanas de Daniel, e gráficos escatológicos com base nas 70 semanas, nós começamos o nosso estudo falando sobre as 70 semanas de Daniel. E Beth vai ler lá Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27, quando o anjo, ele fala com o anjo Gabriel, ele fala com Daniel em resposta às suas orações, ele fala sobre as 70 semanas. 24 a 27? Daniel 9, de 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Então, nesse versículo 24 aí, que o anjo falou para Daniel, se nós fôssemos resumir, que em 70 semanas Deus iria transformar Israel. Deus iria
fazer de Daniel uma nação segundo aquilo que Deus almejava para a nação de Israel. Ele falou que esse prazo seria de 70 semanas, tá? Guarda esses 70 semanas que nós vamos falar sobre essas 70 semanas, o que elas significam. Vai, Beth. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Bom, as 70 semanas ela teve início quando foi dada a ordem para restaurar a cidade santa. Eu estava vendo um programa na televisão que se chamava Bíblia Fácil. Então, o rapaz que estava ministrando, mestre, né, que estava ministrando, ele cometeu um erro muito sério em relação às 70 semanas. Aí o anjo ele foi muito claro quando ele disse para Daniel que seria para edificar a cidade, ou seja, Neemias capítulo 2, de 1 a 8, que nós vamos ler depois, tá? Só que ele tomou como base a edificação do templo, que está lá no livro de Esdras. Eu não me recordo agora o capítulo, mas Esdras, ele saiu lá da Pérsia para edificar o templo, enquanto que Neemias ele saiu pouco antes para edificar a cidade. Então, ele tomou como base a saída de Esdras e não a de Neemias. Ele, quando fez as continhas dele lá, as 490 semanas, segundo o estudo dele, foi cair exatamente na morte de Estevão. Mas a morte que Daniel está falando aí não foi a morte de Estevão. O anjo falou para Daniel a morte do ungido. Embora nós saibamos que Estevão ele foi ungido diácono, aí, quando o anjo fala, ele não fala sobre ungido, mas ele fala sobre o ungido. Esse o ungido aí vem do hebraico Messias, que é o mesmo do grego Cristo, que é o mesmo do nosso português, o ungido. Então, Gabriel, ele está falando sobre aquele que vai ser tirado, vai ser o Messias. Por quê? Porque a ordem foi da reconstrução da cidade e não a reconstrução do templo. Isso aí eu posso garantir para você, tá? Que dá pelas 70 semanas, que dá saída de Neemias para construir os muros até a morte do Messias foram 69 semanas, tá? Então vamos lá, Beth, continua lendo aí. 25, se não me engano. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustioso. Depois das 72 semanas será morto o ungido, e já não estará o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolação e desolações são determinadas. Ele fará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, para acessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vamos lá, queridos, vamos entender. O anjo falou para Daniel que 70 semanas seriam para restaurar o povo de Israel, né? Para que Israel
tornasse uma nação santa, para libertar do pecado, para libertar o povo de Israel. Seriam 70 semanas. No hebraico, essas 70 semanas, tanto pode ser semana de dias, aí no caso seriam 490 dias, como também pode ser semanas de anos. Aí, cada dia seria um ano. Então, 70 semanas seriam 490 anos. 490 anos foi o tempo que o anjo falou que Deus iria levar para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, o anjo falou que em 490 anos Deus faria tudo isso a favor do povo de Israel, a favor do povo judeu. Só que ele dividiu essas 70 semanas em algumas partes. Primeiro, ele falou em 7 semanas para a reconstrução da cidade. 7 semanas, 7 vezes 7, 49, seriam 49 anos. Ou seja, da ordem para a saída de Neemias para Jerusalém, para reconstruir a cidade, até a obra concluída, seriam 49 anos. Depois que a cidade fosse reconstruída, mais 62 semanas se passariam, que seriam, no caso, 434 anos, quando o ungido foi morto. Então, quando o ungido foi morto, faltava uma semana para concluir as 70 semanas. Então, porque Israel ele não reconheceu o ungido, o Messias, e aí o Cristo e não Estevão, tá, meus amados? Porque eles não reconheceram o Cristo, abriu-se um hiato, interrompeu-se as 70 semanas e passou a ser a época que a Bíblia chama de período da igreja ou era dos gentios. Beth, lê aí, por favor, Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, Israel ele foi endurecido até que a plenitude do gentio, ou seja, o tempo do gentio se cumpra. E quanto tempo vai ser isso? Não sei. Porque quando os discípulos perguntaram a Jesus quando isso iria suceder, Jesus falou que nem ele sabia. Isso aí é muito interessante, que a gente mostra a total humanidade de Jesus. Aí a gente vê lá Filipenses, capítulo 2, se eu não me engano, quando diz que Jesus ele esvaziou-se de sua divindade, aquilo ali a gente vê que foi literal. Porque se Jesus ainda não tivesse esvaziado da sua divindade, ele saberia responder. Mas como ele havia esvaziado da sua identidade, nem ele naquela época, como homem, sabia responder. Mas tão somente o Pai, pelo seu próprio desígnio. Então, quando se cumprir essa era do gentio, que a gente não sabe quando vai ser, Deus, a igreja vai ser arrebatada e Deus vai voltar a lidar com o povo de Israel. Lê aí o versículo 27, se eu não me engano. 27 de Romanos? Não, de Romanos não, de Daniel, 9, 27. Perdão, desculpa que você estava em Romanos.
Daniel 9:27. E ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Então, ele vai fazer uma aliança com o príncipe que há de vir, e esse príncipe que há de vir é o anticristo, tá? De uma semana, ou seja, de 7 anos. Então, só que na metade dessa semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. É muito interessante que nós fizemos um estudo aqui sobre aliança, tá? Aliança é coisa séria, mas o anticristo, na metade dessa semana, ou seja, em 3 anos e meio, ele quebrará essa aliança. E existem alguns versículos que mostram sobre isso, sobre essa quebra de aliança, que são 3 anos e meio. Beth, já que você está em Daniel, lê aí Daniel 7, 24 e 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Ferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, os santos vai ser entregue na mão desse anticristo. Aí, querido, não é a igreja, não. Os santos é a nação de Israel, tá? Vai ser entregue na mão desse anticristo por um tempo, por tempos, ou seja, 2 anos. Tempo mais 1 ano. E metade de um tempo, mais meio ano. Ou seja, 3 anos e meio. Tempos, tempo e metade de um tempo. 3 anos e meio. Profecia semelhante está lá em Apocalipse, capítulo 11, 2 e 3. Beth, lê para a gente também. Apocalipse 11. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meça. É isso mesmo? 11, 2 e 3. É. Mas deixa em parte o átrio exterior do santuário, e não o meça, porque foi ele dado aos gentios. Este, por 42 meses, o calcarão aos pés e a cidade santa. Darei a minhas 2 testemunhas que profetize por 1.260 dias, vestido de pano de saco. Isso aí, só tem. Então, os gentios vai profanar a cidade por 42 meses. Se vocês quiserem fazer as contas aí, 42 meses são exatamente 3 anos e meio, tá? E nesse mesmo período, as 2 testemunhas vão profetizar por 1.000 e quantos anos? 1.000 e quantos dias, Beth? 1.260 dias. Se vocês quiserem fazer as contas também, 1.260 dias dá exatamente 3 anos e meio. Ou seja, as profecias, elas se cumprem. Durante 3 anos e meio, o anticristo vai oprimir a cidade santa, com guerras, tentando destruir a cidade. Se a gente for ler lá no livro de Apocalipse, nós depois de escatologia, nós vamos estudar Apocalipse, a gente vai ver isso com mais calma, tá, querido? E nesse mesmo período, Deus ele vai ungir 2 testemunhas que irá pregar, com certeza, contra esse anticristo, fazendo oposição a ele. Nós vamos também falar sobre essas 2 testemunhas, ainda nesse estudo de escatologia, mas não hoje, mas com certeza, quando a gente for estudar o Apocalipse. Então, as profecias, elas se completam. Beth também lê para a gente. Mateus 24,
15. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo em que se lê, no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, 15. Sim. Eu notei aqui errado. Lê o 13, por favor, se eu ver se é o 13. Aquele, porém, que preservar até a morte será salvo. Não. Lê então, Beth, por favor. 2 Tessalonicenses, depois eu vejo essa referência, tá, querido? Eu anotei aqui errado. Olha que eu vejo e revejo. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 e 8. 2, 3, né? 2 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses 2, 3, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, 4 e 8. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Bom, aí fala sobre a atuação do anticristo e fala sobre a derrota do anticristo, que se dará ao fim desses 3 anos e meio de grande tribulação, tá? Quando o povo de Israel vai estar cercado pelos exércitos desse anticristo, Jesus vai descer sobre a cidade santa, vai pousar no Monte das Oliveiras, que vai fender em 2 partes, e ali ele vai aniquilar os inimigos da cidade santa do povo de Jerusalém, completando as 70 semanas de Daniel. Amém? Então vamos ver como ocorre isso. Primeira parte das 70 semanas, que são de 7 semanas, que é até a reconstrução da cidade. Depois da reconstrução da cidade, mais 62 anos. 62 semanas, que são 434 anos, até a morte do ungido. Depois da morte do ungido, abre-se o período da igreja, que nós não sabemos o tempo que vai levar. Esse período da igreja, ele termina com o arrebatamento da igreja, quando Deus vai lidar novamente com o povo de Israel para se cumprir a última semana que faltava. E durante essa última semana, Israel ele vai fazer uma aliança com o anticristo. Na metade dessa semana, o anticristo ele quebra essa aliança. Aí começando o período da grande tribulação, que são mais de 3 anos e meio, que se dar-se-á com fim da volta de Jesus em glória, que dando fim à guerra que a Bíblia chama de a guerra de Armagedon. Tá? Aí cumpre-se a profecia de Daniel, está em Daniel aí, lê lá, Daniel 24. Aí vai se cumprir a profecia que o anjo falou para Daniel. Isso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, nesse período, Jesus vai sentar no trono e vai reinar, e aí vai se cumprir aquela palavra que diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, inclusive aqueles que os traspassaram. Aí a profecia se refere ao povo de Israel. Vai ser quando Israel vai se render ao Senhor Jesus
E depois disso, começa o período que a Bíblia chama de milênio, que é o governo de Cristo e da igreja sobre a terra por um período de 1000 anos. Amém, querido? Alguma dúvida? Ou todas as dúvidas? Se alguém tem alguma dúvida, por favor. Andressa, quer falar, Andressa? Ainda não. Sueli, ligar o microfone. É Sueli? Não. Ninguém quer falar? Todo mundo entendeu tudo? Sueli quer falar, está tentando ligar o microfone. Fala, Sueli. Porque semana que vem tem prova, tá? E todo mundo ficou... todo mundo ficou com o cabelo arrepiado. Toca na tela e no microfone, Sueli. Tá ouvindo? Foi. Sim. Não, eu ia perguntar sobre as duas testemunhas. Uhum. Mas você vai falar depois, né? Sim. Ainda não chegamos lá. As duas testemunhas, ela vai aparecer no período da grande tribulação. A gente vai entrar depois. E, aliás, é o próximo assunto escatológico que nós vamos estudar, a grande tribulação. Mas se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Não, eu ia perguntar A gente se está aqui para responder. para essas pessoas que as testemunhas vão ficar falando, né? Está picotando, Sueli, eu não estou entendendo o que você vai está ter falando. salvação para elas? As pessoas Olha que só, tiverem... Sueli. Olha só, nesse período, Deus, o período do gentio já terminou e Deus vai estar lidando com o povo de Israel. Mas eu entendo que vai ter salvação sim, até porque, enquanto não cumpriu-se o juízo final, vai haver salvação. Então, as duas testemunhas são salvas. Não é isso, Eli? Que você quer saber se no período da grande tribulação vai haver salvação? Sim, vai haver salvação. Enquanto houver, o evangelho vai ser pregado, as testemunhas vão falar sobre o evangelho vai ser pregado. E aquele que se converter será salvo. Mas aí algumas pessoas que já tinham a salvação não estão mais aqui? A igreja não. A igreja já vai ter sido arrebatada. Ah, tá. Aí agora já não vai ser mais parte da igreja. Vai ficar propriamente dito por essas duas testemunhas que vai ser conhecida pelo mundo todo, tá? A gente foi lá ver lá em Apocalipse, diz que ela atormentava, que essas duas testemunhas atormentavam o mundo todo. E quando elas foram mortas, houve festa pelo mundo todo. Até que ao terceiro dia elas ressuscitaram e foram levadas aos céus, tá? Uhum. Mas nesse período vai ter pregação da palavra, não pela igreja, que o nosso tempo já vai ter terminado. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Não. Mais alguém tem alguma dúvida? Então vamos em frente. Depois das 70 semanas, nós falamos sobre os sinais dos tempos. E o que significa sinais do tempo? Beth, lê lá Mateus 24, 3. Mateus 24, 3. Isso. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá para a tua vinda e da consumação do século? Então, sinais dos tempos são sinais que irão acontecer e mostrarão que a volta do Senhor Jesus está próxima. Eu não vou detalhar todos os sinais que nós falamos, até porque isso é só uma revisão, né? Uma recapitulação. Eu só vou apontá-los e depois vocês dão uma olhada na apostila que vocês vão poder ver. Primeiro, vai haver sinais no céu, sinais embaixo da terra, sinais na vida religiosa, sinais na vida social, sinais na vida moral. O grande sinal, né, que é o povo, a volta do povo de Israel,
ao seu lugar lá no Oriente Médio. Esse realmente é o grande sinal, porque lá que todas as coisas vão se suceder. A situação política entre as nações do mundo, guerra, rumores de guerra e etc., e sinais entre o povo de Deus. A imornidão espiritual, comodismo, indiferença, desamor, e etc, e etc, e etc. Se alguém quer ter uma noção sobre isso, tá? Depois vocês leiam lá em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 a 18, que fala sobre a última igreja escatológica, né? Que é a igreja de Laodiceia. Amém? É até brincadeira eu perguntar se há dúvida, mas eu vou perguntar a si mesmo. Restou alguma dúvida sobre isso aí? Não. Bom, então vamos lá. O próximo assunto que nós estudamos foi sobre o arrebatamento da igreja. Então, quando terminar o tempo do gentio, a igreja vai ser retirada. Amém, queridos? Então, os sinais, né, os sinais dos tempos vão se cumprir, Jesus vai voltar e a igreja vai ser arrebatada. É bom a gente lembrar aqui, tá, queridos, que a volta de Jesus ela vai se dar em duas partes, tá? Primeira parte para os gentios, segunda parte para o povo de Israel, tá? E nós fizemos um quadrozinho aqui que a gente vai ver a diferença entre as duas etapas da volta de Jesus. Espera aí, senta ali que eu vou precisar de você para ler agora. A primeira, em relação ao arrebatamento. A volta de Jesus Cristo ela vai ser invisível. Ela vai ser só notada pela igreja. Vai ser só vista pela igreja. Lê Mateus 24, 40 e 41. Tá? Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, vai ser invisível. Jesus vai vir nas nuvens, vai tocar a última trombeta e nós seremos arrebatados. Ou, melhor dizendo, quem ainda estiver vivo vai ser transformado e arrebatado. Quem está morto vai ser ressuscitado, já transformado no mesmo instante. Segundo está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. No instante, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estamos vivos, seremos transformados, iremos junto com eles ao encontro do Senhor nos ares. Isso num abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus em glória ela vai ser visível. Todo olho verá. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 24, 37? 37. 37. Não, mas nesse versículo aí não. É aquele que diz assim, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Depois a gente tem que consertar essa referência aqui. É Mateus 24 mesmo, tá? Mas não é 37, não. É uma outra referência. Depois a gente vai pesquisar e a gente vai dar certinho a vocês. Mas o versículo é esse, tá? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra do Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, visível a todas as pessoas. O ponto de encontro no arrebatamento vai ser nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles,
entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, em relação à igreja, o ponto de encontro vai ser nos ares. O anjo vai tocar a trombeta, a igreja vai ser transformada, vai ter o seu corpo glorificado e o Senhor vai nos encontrar nos ares. Na vinda de Jesus em glória, o ponto de encontro vai ser no Monte das Oliveiras. Beth, liga aí, profeta Zacarias 14, de 1 a 4. Aquele versículo que você falou, é 24, 27. É 24, 27, tá? Não é 37 não, tá, meus amados? É 24, 27. Versículo do Oriente no Ocidente. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Zacarias o quê? Zacarias 14, de 1 a 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente. É isso mesmo, para o Oriente. E para o Ocidente. E haverá ali um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, queridos, a vinda de Jesus em glória, Jesus vai, desculpa a expressão, tá? Como um raio riscar o céu, vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se findar. Essa batalha que Zacarias se refere aqui, lá no livro de Apocalipse, é chamada de a Batalha de Armagedon, onde Israel vai estar totalmente sitiada e cercada pelas hostes do anticristo, e Jesus vai prender o Monte das Oliveiras e vai vencer os exércitos do anticristo, destruindo o anticristo. Lá em Tessalonicenses nós lemos com o sopro da sua boca. E aí Israel vai reconhecer Jesus Cristo como o Messias, tá? Cumprindo-se a profecia lá de Daniel. Nesse exato momento, termina as 70 semanas de Daniel. Jesus, o ungido, o Messias, se apresenta ao povo de Israel, e aí é o grande general de guerra, realmente, que Israel vai ver, né? Que Israel esperava em Cristo, mas não era assim no princípio, foi assim lá, o grande general de guerra que vai vencer a guerra de Israel, libertando o povo de Israel. Amém, queridos? Então, vamos lá. A consequência do arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 a 14. Contudo, se eu... 1 Coríntios 3. 3. 1 Coríntios, capítulo 3, 12 a 14. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá o galardão. E a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis, pois, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá bom.
Então, Paulo aí está falando sobre o tribunal de Cristo, quando as nossas obras elas serão julgadas. Não vai ser um tribunal condenatório, mas sim um tribunal compensatório, que a palavra que Paulo usa aí para tribunal de Cristo é bema, que significa tribunal compensatório. Vai ser quando as nossas obras vai ser julgada pelo povo. Aquela que permanecer receberá galardão. A que não permanecer, ainda assim, não vai haverá galardão, mas a pessoa vai ser salva, porque esse tribunal é para os remidos em Cristo Jesus. A consequência da vinda do Senhor Jesus em glória será o julgamento das nações. Joel 3:12. Joel 3:12. Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Querido, esse vale de Josafá é um vale que é desconhecido. Acredita que esse vale de Josafá ele vai receber esse nome depois que o Senhor Jesus pisar no Monte das Oliveiras, que o monte vai se pender de um lado por outro, formando um grande vale. Acredita-se, olha só, eu não estou afirmando, acredita-se que esse vale é o que Joel chama de um vale de Josafá, onde ali as nações serão julgadas. Olha só, queridos, esse julgamento das nações ainda não é o julgamento final, não, tá? Vai ser o julgamento das nações. E aí, o que vai ser escolhido aqui nesse julgamento? Quais nações elas vão participar do milênio junto com Cristo e quais nações elas vão deixar de existir. E se a gente for ver lá, eu acho que é Mateus, se eu não me engano, ali vai estar, e o que vai ser discutido ali é a posição que cada nação vai representar. Aquelas que estão a favor de Israel vai participar do milênio. Aquelas que não foram a favor do anticristo, essa vai deixar de existir, tá? Então, esse julgamento das nações não é o julgamento final, tá? É das nações. O arrebatamento da igreja, ela será seletivo. Mateus 24, 39 a 41. Nós já lemos sobre essa passagem, mas vamos ler de novo. Mateus 24. 39 a 41. Eu não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, o arrebatamento da igreja será seletivo. Aqueles que nasceram de novo pela fé em Senhor Jesus Cristo, vai. Aqueles que não se converteram, fica. Já a vinda de Jesus em glória será universal. Mateus 24, 30 a 32, Beth. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos, os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.
Então, ou seja, na vinda de Jesus em glória, todos estarão reunidos no monte que Joel chamou de monte, do vale que Joel chamou de vale de Josafá, e ali as nações serão julgadas. Aquelas que vão participar do milênio e aquelas que não irão participar do milênio. Alguma dúvida até aqui, querido? Então, Renato, hoje vai ter Santa Ceia, já são 15 para as 8. A gente pode encerrar por hoje, a gente começar daqui na semana que vem? Com certeza. Hã? Com certeza. Não escutei, querido. certeza. Então tá. Alguma dúvida até aqui, querido? Na aula que vem a gente continua falando sobre o arrebatamento da igreja, tá? Renato, está contigo, meu amado. Amém. Assim, é muito bom, né? Como o estudo que nós fizemos. Estão me ouvindo? Está longe? Espera aí. Melhorou. Melhorou? Estão me ouvindo? Tá. Então, assim como o estudo que nós fizemos das alianças, assim, foi muito esclarecedor para nós e muito profundo, né? Como isso é rico, esse estudo de escatologia é riquíssimo. Para efeito do nosso entendimento, né? Para que nós possamos entender, como ele falou aí, quem não quer saber o futuro, né? E Deus deixou tudo predito na sua palavra, para nós termos esse entendimento. E tem gente que não gosta nem de ouvir falar de escatologia, não gosta nem falar de Apocalipse, né? O pessoal tem um medo, tem gente que tem medo de falar, né? Será terrível nos outros tempos. Mas para nós, mediante a tudo que nós ouvimos aí, qual é a nossa posição em Cristo, nós que nascemos de novo, né? Para nós não há motivo dessa apreensão, desse terror, né? Porque nós fomos salvos, nós já somos salvos. Isso é maravilhoso, né? Ter essa certeza, saber do que nós fomos livres, e olha que ainda tem muita coisa que ele vai falar. Isso eu acredito que só deve reforçar em nós a gratidão a Cristo. Só deve reforçar a nossa gratidão pelo que ele fez por nós naquela cruz. Qual era a nossa posição? É o AC e o DC. Eu gosto sempre de pensar nisso. É o antes de Cristo e depois de Cristo. E além dessa segurança que nos dá, esse conforto que nos dá, né, de saber quem somos nós em Cristo, qual é o nosso destino, e até muito interessante a questão desse tribunal, né, que não é um tribunal de julgamento, não é um tribunal de condenação, melhor dizendo, né? Isso é especial lá, o tribunal para os crentes. Nós passamos a entender também um pouco como a apostila fala, e o rei citou assim, en passant. En passant é francês, né? Eu já estou começando a falar em francês, né? Para quando eu estiver lá em Paris, rei, aí eu já estou bem habituado. E aí fala aqui diferentes grupos de sinais. Eu quero só voltar um pouquinho. Sinais em cima do céu, sinais embaixo da terra, sinais na vida religiosa, sinais na vida social, sinais na vida moral. E aí, pegando esses dois ganchos aqui, sinais na vida social, sinais na vida moral, sinais na vida social, preocupação apenas com o material, aumento de crimes, violência, sinais na vida moral, imoralidade em todas as suas formas. E aí a gente vai entender
o contexto que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. Tanta imoralidade que a gente assusta. A gente assusta com coisas que a gente vê, né? E esse mês é um mês crucial, e a gente vê algumas coisas, o destaque dessas coisas. A gente fica estarrecido com a violência que nos cerca, e a gente vai entender melhor a partir daqui, né? Então é muito esclarecedor que nós possamos ficar atentos. E aí a gente começa a entender mesmo o contexto que nós vivemos. Tem um texto que eu gosto muito, que é de 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1 e 4, 2 Timóteo 3, 1 e 4, aí dá um relato do perfil do homem nos últimos tempos, né? É o que a gente vê na sociedade hoje. Infiel nos negócios, ganancioso, mais amante dos prazeres do que amante de Deus. É o retrato que está aí. Então, quando nós olhamos para o mundo e a gente vê, nós entendemos a partir daqui. Por que disso? Qual é a condição, que tempo nós estamos vivendo? Agora, é muito interessante porque, a partir da palavra de Deus, nós podemos ter o entendimento do tempo que nós estamos vivendo, né? Aquilo que está acontecendo, o porquê está acontecendo, nós temos essa consciência. Ao passo que muita gente é totalmente ignorante no sentido desse conhecimento. É o desconhecimento. É o desconhecimento. E aí, assim, chega a dar agonia de você ver, né, as pessoas na ignorância. Agora, óbvio que tem pessoas que você pode pregar, você pode falar, como está aqui no tempo, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Noé entrou na arca e o povo comia e bebia e estava tudo certo. Tempo de Ló também, a destruição estava vendo, Ló sai da cidade e eles não estavam nem aí. Isso para nós não deve ser motivo de inquietação, porque tem uma missão para nós, né? Como o Reinaldo colocou a partir do estudo. É o tempo dos gentios, é o tempo da igreja. Então esse é o nosso tempo. Então é com a gente, querido. Como o Sueli falou, como é que vai acontecer depois? Reinaldo falou, não somos mais nós não estamos mais aqui. Mas nós estamos aqui, o tempo é esse. A hora é agora, querido. A hora é agora, o tempo é esse. Então nós vamos participar dessa ceia com tudo aquilo que nós ouvimos. Como ele falou, façam em memória de mim, né? Minha morte, o sacrifício que ele fez, anunciando a minha vinda. E ele vem, querido. Eu quero encerrar esse tempinho aqui como eu comecei. E ele vem, querido. Ele vem. Querido, nada do que a gente vive aqui, nada se compara àquilo que nos aguarda. Amém?